Glória a Deus. Hoje, pela graça de Deus, eu vou estar ministrando a palavra para todos vocês, amém? E ao final dessa palavra nós iremos ofertar, nós iremos dizimar, contribuir e com muita clareza, porque hoje eu gostaria de falar de um dos assuntos assim que eu me alegro muito em dizer. Porque toda vez que nós falamos sobre oferta, toda vez que nós falamos sobre generosidade, há tantas coisas que envolvem junto ao dinheiro, querido. Então, antes de eu ministrar, eu gostaria de contar algo, para que você possa compreender daquilo que Deus te chamou para viver. Às vezes você fica achando que riquezas, nobrezas, prosperidade não tem a ver com você, mas eu quero aguçar isso. Então eu gostaria de muito silêncio, eu gostaria ainda de ter muita pessoa andando. Eu gostaria muito que você tivesse reverência pela palavra do Senhor. Eu gostaria muito que, porque o diabo não vai querer que você ouça o que será falado nessa noite. Então, quando você era criança, a sua visão de sucesso era que seu pai e sua mãe lhe diziam: menino, você tem que estudar. Menina, você tem que estudar. Se você quer ser alguém na vida, você precisa estudar. Quem cresceu ou está crescendo é a mãe e o pai dizendo isso para você. Você precisa estudar, amém? Você precisa estudar. Olha como que o mundo está difícil. Tem muita concorrência. Tem muita gente vivendo numa vida muito pobre. Então a nossa definição de sucesso era o quê? Você precisa estudar. Mas na medida em que você foi crescendo, você percebe que nem todo mundo que estudou e se formou alcançou sucesso. Às vezes você vê algum amigo, parente, vizinho, terminou a faculdade, terminou os estudos, mas mesmo assim não é uma pessoa bem-sucedida. Sim ou não? Você conhece alguém assim? Que terminou, fez tudo o que precisava fazer, mas mesmo assim não se tornou uma pessoa de sucesso. Muito pelo contrário, você viu que das pessoas formadas, apenas um pequeno percentual se tornou pessoas que de fato fizeram uma diferença. A maioria se formou e se tornou mais um na sociedade. Sabe, querido, às vezes se você não tiver noção do propósito de Deus, você só vai ser um na sociedade, que teve os seus sonhos, desejou ingressar na faculdade, estudou muito, se dedicou, se formou, se tornou alguém especialista, mas mesmo assim é apenas mais um na sociedade. Muitos de nós já pensamos assim: a maioria dos ricos nasceu em berço de ouro, ou que eles têm herdados dos seus pais o sucesso, a riqueza. Mas eu quero te dizer algo, querido, que é comprovado por estudos, que apenas 80% das pessoas ricas já nasceram ricas. Porque às vezes você olha pessoas muito bem, com muito dinheiro, e você fala: é fácil, essa pessoa nasceu em berço de ouro,
Olha, por isso que ela tem esse carro com 18, com 20 anos, sabe por quê? Porque seus pais são bem-sucedidos. Por isso que essa pessoa tem casa própria, porque ela já nasceu com seus pais dando tudo para ela. Mas há uma pesquisa, querido, nos dizendo que 80% das pessoas nasceram ricas, mas 82%, diga comigo, 82% das pessoas que são ricas vieram da pobreza. Eram pessoas pobres e se tornaram ricas. Eram pessoas que não tinham um berço de ouro, mas com muita dedicação, visão, estudos, dedicação, prosperaram. Então, se você quiser prosperar e reinar em vida, eu quero te dizer, não importa se você é pobre, analfabeto, graduado numa faculdade, ou se você nasceu nobre de nascimento ou não, existem coisas que são mais importantes do que sua condição atual ou do seu nascimento. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você algo poderoso que pode desatar o seu tempo de prosperidade. Quantos querem prosperar aqui? Quantos querem viver uma vida de sucesso? Quantos querem desfrutar das riquezas insondáveis que Deus tem preparado? Pois é, querido. Toda vez que fala de prosperidade, nós temos que falar sobre o dinheiro. Por isso eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque eu tenho algo para falar a respeito do Senhor para você hoje, individualmente para você. Hoje o culto foi preparado individualmente para você. Por isso, feche seus olhos. Pai, eu quero te dar liberdade nessa noite, para que o Senhor nos desata, que o Senhor virá uma chave, que o Senhor de fato nos comova através da Tua palavra a viver as riquezas insondáveis que o Senhor tem preparado para o seu povo. Pai, eu não sei a condição familiar, eu não sei se essa pessoa veio de um berço de ouro, eu não sei se ela nasceu analfabeta, eu não sei se ela nasceu numa condição de pobreza, mas eu sei o Deus que nós servimos, e eu quero declarar que a partir de hoje, coisas poderosas irão acontecer na vida de cada um aqui. Por isso eu declaro e decreto, no nome do Senhor Jesus, que eles sairão daqui, ó Deus, realmente convictos das promessas que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Por isso eu quero declarar, Pai, fala com cada um, fala individualmente, Pai, que eles possam corresponder a toda a ministração, que o Senhor irá falar ao coração de cada um, Pai, que eles venham ter passos de fé, que durante esses dias, Pai, eu quero declarar que eles possam ter visões, que eles possam, Pai, seus olhos possam se abrir, para que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Mas primeiro, eu gostaria de colocar uma foto, que é um sonho, uma visão, que Deus tem dado aos nossos pastores. Dá para colocar aí? A foto do prédio? Desliga as luzes. Eu já fico olhando o rebuliço que não vai virar nesse prédio. Oh, meu Deus do céu. Sente aí, querido, você sentado nessa cadeira almofadada assim, ó. Vai sentindo conforto. Até essa cadeira agora ficou até mais confortável. Imagina. Imagina nós recebendo ônibus, chegando do encontro com Deus, conferências. Oh, meu querido, olha que maravilha. Eu gostaria de orar por isso, eu gostaria que os obreiros viessem aqui. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Sabe por quê, querido? Porque você vai ser participante desse sonho. Eu quero te dizer que
Quando eu olho esse prédio aqui, eu lembro de antes de nós entrarmos aqui, o pastor estava fazendo o culto de manhã, no antigo prédio, e eu estava aqui arrumando as lâmpadas, e eu, pela graça de Deus, eu pude viver cada etapa dessa igreja. Por isso eu me sinto assim, alguém com muita graça de Deus, porque eu lembro tempos do centro comunitário. Alguém é do tempo do centro comunitário aqui? Tem poucos, mas nós fomos o tempo do centro comunitário, 1 ano. Centro comunitário da Moreninha 3, centro comunitário da Moreninha 2. Nós não tínhamos prédio, entramos num prédio e ficamos pouco tempo, depois mudamos para um outro prédio, depois fomos para o centro comunitário. E hoje nós estamos aqui, querido. Mas eu sei que antes de nós tomarmos uma decisão, querido, Deus já tinha colocado e brotado e dado uma visão às nossas autoridades. E por isso hoje, querido, nós estamos nesse lugar. Porque alguém com passo de fé, alguém com visão, olhou e falou: nós iremos avançar, nós teremos um prédio grande. E hoje nós estamos sendo desafiados a sonhar os sonhos de Deus. Fala para o irmão aí, Deus tem um sonho. E Ele deseja reformar esse prédio, para que nós venhamos ter uma estrutura muito melhor, para coisas muito melhores, maiores. Você vai participar? Então nós vamos orar, para que o Senhor possa entrar com providência sobre a tua vida, amém? Travou, tá vendo? É obra maligna. Som. Pai, em nome de Jesus, Deus, como igreja nós oramos, Pai, nós abençoamos agora, Pai, cada membro da Tua igreja. Pai, eu quero declarar que cada membro terá condições financeiras, Deus, de contribuir para essa obra. Pai, nós queremos declarar que através das nossas primícias, ó Deus, ó Pai, as janelas do céu estarão abertas financeiramente sobre cada família aqui, sobre cada lar. Nós queremos declarar, ó Deus, que esse ano será o ano sobrenatural, ó Deus, da Tua igreja. Ó Pai, que assim como igreja, ó Deus, nós iremos avançar financeiramente. Nós iremos levantar, ó Deus, mantenedores, mordomos, ó Deus, pessoas segundo o Teu coração. Ó Pai, e aqui nós não iremos precisar de nenhuma finança de lá fora, mas somente nós, como igreja, Deus, nós iremos levantar essa oferta, esse valor, será alcançado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que essas cadeiras malfadadas, o Senhor já nos deu. Nós declaramos agora sobre a vida da Tua igreja o recurso, ó Deus, a prosperidade. Nós teremos irmãos, ó Deus, que vão prosperar, que vão financiar, ó Deus, que vão cooperar na estrutura da Tua igreja. Sim, Senhor. Por isso eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, abra a porta de emprego, dá promoção de emprego, dá, ó Deus, clientes nas suas empresas, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, negócios fechados, homens e mulheres prósperos, com todo o recurso, ó Deus. Nós declaramos também na vida da igreja um coração generoso, disposto a contribuir, disposto, ó Deus, a cooperar na edificação, ó Deus, da estrutura da Tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que esse ano de 2022, nós vamos provar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nós cremos, Senhor, que nós vamos provar de tudo isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos declarar que empresários serão levantados aqui na nossa igreja. Pai, eu quero declarar, Senhor, que o nosso forro será colocado. Eu quero declarar que o nosso painel aqui será também colocado. Pai, eu quero declarar, Senhor, novas máquinas de ar-condicionado. Senhor, queremos declarar, Senhor, a provisão do Senhor sobre cada lar, sobre cada um aqui, Senhor. E nós declaramos a prosperidade, o avanço financeiro na vida de cada um. Senhor, eu creio
que nós seremos aquele ao qual nós iremos ser abençoado, Sim, porque Senhor. o Senhor nos chamou para ser abençoado e nós tomamos Sim, posse Deus. disso. Por Sim, isso Pai. nós cremos que o sonho do nosso pastor é o nosso sonho, Sim, e Deus. nós iremos juntos levantar Pai. uma igreja, Em Senhor, nome de ao Jesus. qual o Senhor já nos tem dado a visão, Sim, ao qual o Deus. Senhor já nos mostrou Nome as de cadeiras, Jesus. o forro, Nós cremos. a nova pintura, Nós cremos. Senhor, e eu creio que Nós assim cremos. será. Em Nós nome de cremos. Jesus, Nós nós concordamos. cremos, por isso nós falamos, Nós vamos nós declarar, cremos, por Pai. isso nós pedimos, Provisão, portas Espírito abertas. Santo, Sim, Senhor, Deus. nos dê o recurso necessário, Sim, Senhor. e eu quero declarar que nós seremos abençoados de tal Sim, maneira, Deus. que as pessoas que andam com nós serão Nome de abençoados, Jesus. na onde nós passar, haverá as bênçãos do Senhor. Sim, Pessoas Senhor. serão abençoadas porque nós estaremos Nome de lá, Jesus. e assim será, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós declaramos Sim, agora, Deus. Senhor, que as comportas do céu estão abertas sobre Sim, a tua igreja. papai. Nós declaramos que nós seremos o povo mais próspero. Canalize Sim, as Senhor. riquezas de Campo Grande, as riquezas de Mato Grosso do Sul agora. Em Sim, nossas Senhor. empresas, nos nossos negócios, Sim. em nome do Senhor Jesus, nós Nome destravamos de Jesus. causas da justiça. Nós declaramos em Deus. nome de Jesus que aquilo que está Sim, parado papai. vai começar a andar, Nome e nós de testemunharemos, ó Deus, da prosperidade, e tal qual o teu coração é generoso, Deus. assim nós também teremos. Nós declaramos, ó Pai, que aquilo que nós temos sonhado, Nome ó de Deus, se Jesus. tornará realidade muito mais rápido do que Sim. nós temos imaginado, Nome pois de Jesus. 2022 será o ano Sim, da Pai. aceleração do Senhor Nome na de tua Jesus. igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palma para o Senhor Jesus. Valeu, obreiros. Que equipe violenta. Que é isso, hein? Amém? Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre uma igreja inabalável, no princípio das primícias e o seu efeito espiritual em nossas vidas. E hoje você precisa compreender, querido, porque eu acredito que uma das áreas que nós temos mais dificuldades de avançar é com a questão financeira. Às vezes nós não temos dificuldade em influir nos dons do Espírito. Às vezes nós não temos dificuldades em compreender que nós somos amados. Às vezes nós não temos dificuldades de ter fé, mas eu percebo que uma das dificuldades que a igreja às vezes tem é de compreender que Deus deseja que nós sejamos um povo próspero, bem-sucedidos, que Deus deseja que nós devemos ser um povo abençoado, que nós devemos viver as riquezas, os sonhos. Você precisa compreender isso, querido, porque quando isso destravar dentro de você, querido, você vai ver quanto tempo que você perdeu pelo fato de não ter essa revelação. Por isso, quando nós somos criança, nós fazemos as coisas porque nossos pais nos mandam fazer. Isso se chama obediência. E aí o pai, ele começa a pegar no seu pé. Eu não sei você, mas hoje eu tenho 2 filhos, e quando eles acordam, eu pego no pé deles para falar assim para eles: vocês precisam escovar os dentes. Quando chega na hora das refeições, eu chamo eles e falo assim: vocês precisam comer. Quando chega no horário de tomar banho, eu falo: vocês precisam tomar banho. Por quê? E eles precisam obedecer. Mas chega um determinado momento, querido, na nossa vida, que os nossos pais desejam que nós crescemos e amadurecemos. E agora aquilo que eu fazia só por obediência, agora se tornou algo natural. Eu acredito, querido, que hoje o seu pai não precisa falar para você que você precisa escovar o dente. Tem alguém aqui que o pai ainda precisa mandar escovar o dente? Por quê? Porque se você não escovar o dente, o que vai acontecer? Uma delas você vai ficar com um bafo, lascado, né? Mas vai ter consequências. Hoje, tem alguém aqui que os pais precisam ficar mandando tomar banho?
Tem uns que já cutucou, vixe, só. Seus pais precisam mandar vocês comerem, querido. Hora da refeição, fala assim, ó, vamos comer. Aí você fala assim, não sei se eu quero comer. Isso é um sinal lógico que você amadureceu. Amém? Fala para ele assim, ó, não precisa mandar você tomar banho não, né, meu querido? Por isso é uma questão, querido. Também há algo que nós precisamos compreender na vida espiritual, que nós também deveríamos também amadurecer com respeito às primícias, com respeito a princípios. Quando somos crianças, fazemos as coisas porque alguém nos direciona ou nos manda fazer determinadas atividades. Quando nós estamos também como crianças espirituais, também acontece a mesma coisa. Alguém pega no seu pé para falar para você orar. Alguém pega no seu pé para você jejuar. Eu mesmo estou pegando muito no pé dos irmãos para andar com a Bíblia, para ter Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Pelo menos no celular, levanta a mão. Porque você vai nos retiros, você vai em alguns lugares e fala, cadê a Bíblia? Não tem internet, porque a minha Bíblia só funciona com internet. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra, ali é o seu alimento, ali é a sua arma, ali é onde você conhece. E quando nós crescemos na caminhada cristã, nós temos a maturidade que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E agora a pessoa não precisa me mandar orar. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso ler a palavra de Deus. Eu sei que eu preciso confessar a palavra do Senhor. Eu sei que eu tenho que ter fé. Eu sei que Deus tem algo a fazer através da minha vida. Por isso, Deus o desejo dele é que todos os seus filhos, eles chegam ao pleno conhecimento da verdade. E portanto, compreendam o motivo e o propósito daquilo que estão fazendo. Eu te pergunto, querido, você já entendeu qual que é o propósito de Deus na sua vida? Você já entendeu por que Deus quer te dar muitas riquezas? Por que você vai ser alguém próspero? Porque se você não tiver espiritualidade, querido, você vai ser levado pelas coisas do mundo. Você vai se embriagar. E aí você vai se perder. Você precisa entender que Deus tem um motivo. Deus tem um propósito para te dar riquezas. O desejo do Pai é te dar riquezas. Meu filho hoje, de vez em quando ele fala, pai, eu quero dirigir o carro. Eu quero pilotar a moto. Mas, pelo bem do meu filho, você acha que eu deveria dar um carro para ele agora? Meu desejo é. Mas hoje ele não está habilitado para usufruir. Porque se ele pega um carro ou uma moto nessa idade, queridos, nós, não sei se vocês perceberam, nós não usamos toda a nossa iluminação, porque nós estamos com um pique de energia. Inclusive a Energisa está mexendo na nossa elétrica. Nós vamos desligar um pouco o ar-condicionado, tá bom? Mas junto com o fogo do Espírito vai esquentar em você, tá? Mas não deixe nada tirar a sua atenção, amém? Então, eu quero concluir a história que se eu desse um carro, uma moto para ele, isso levaria ele a uma consequência de morte. Por quê? Porque ele não ia ter ciência das leis de trânsito. E aí ele poderia sofrer consequências. Por quê? Porque ele é alguém que não está habilitado, não tem uma maturidade para viver aquilo na vida dele ainda. Sabe o que é isso, querido? Que às vezes ainda, você ainda não está habilitado. Você não está preparado para Deus te dar riqueza.
E você precisa conhecer a palavra, você precisa ser forjado, tratado, transformado, para que Deus possa te dar o que Ele preparou para você desde o ventre da sua mãe. Por isso, lá em 1 Timóteo 2,4, a palavra do Senhor diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer dizer, Deus não deseja só que você seja alguém salvo. Deus deseja no seu propósito que você entenda para que você foi chamado por Ele. Por isso que você precisa se relacionar com Deus. Por isso que você precisa ter experiências com Deus. Eu estou há 14 anos, querido, que eu sou convertido. Eu fui para Jesus no auge de qualquer jovem, que era do 18 para 19 anos. Eu já tinha minha carteira, eu já tinha carro, eu já tinha começado uma profissão, eu tinha dinheiro. E foi nesse momento que Deus veio e me chamou. E eu fui bombardeado. Você jovem agora que você está tendo a sua dependência, agora que você tem tudo aí, vamos curtir a vida, vamos pegar a mulherada, vamos zoar. E aí eu não entendia. Eu tinha tido uma experiência que Deus me amava. Mas eu não entendia que no processo desses anos eu me tornaria um pastor. Mas para mim poder responder ao chamado, eu precisei me relacionar. Eu precisei me render, eu precisei ter ouvidos espirituais para ouvir o que Ele iria me fazer através da minha vida. E junto com isso, querido, viriam umas bênçãos. Ele me daria uma esposa, Ele me daria filhos, Ele me daria recurso financeiro para que eu possa trazer o mantimento para minha casa. Ele me daria condições também financeiras para comprar um carro, para comprar uma casa. Por quê? Porque a obra que o Senhor faz na nossa vida, ela é completa. Ela não é meia boca, ela não é metade, ela é completa. Mas para isso nós precisamos crescer e avançar. Por isso, o nosso encargo hoje é trazer clareza ao seu coração e o motivo por que você deve entregar suas primícias ao Senhor. Porque você é desafiado, querido. E a área que você mais é desafiado é com questão do dinheiro. Pode ver que às vezes se pedir para você varrer, para você fazer qualquer coisa na obra, você vai fazer, mas toda vez que fala assim, você pode dar um dinheiro? Você pode dar, e ainda quando coloca valor, aí algo dentro de você começa a mexer. Como assim? Porque você acha que está invadindo a sua vida. Quando alguém pergunta, quanto que você ganha? A conversa está boa, mas perguntou quanto você ganha, você, por que quer saber? Se perguntar para você, você está dizimando, por que você quer saber? Porque isso mexe com a gente. Porque tem algo dentro de nós que precisa ser transformado. Por isso, existe uma razão em tudo que fazemos para Deus e como igreja. Nós não somos uma igreja que faz coisas, querido. Nós vivemos em função do propósito. Por isso existe uma razão para entregarmos as primícias ao Senhor. E vamos compreender por revelações essas razões. Precisamos compreendermos razões e os significados dela. Por que primícias? Qual que é o significado do primeiro? O primeiro? Qual que é o primeiro do seu coração? Por isso, se você somente recebe instruções e você não entende o motivo delas, você não vai obedecer, ou você vai obedecer com dificuldade. Toda vez que tem uma falta de comunicação, as coisas se tornam um negócio meio esquisito. Hoje o problema às vezes do seu casamento é a falta de comunicação.
Às vezes, por que você não faz algumas coisas direito? Porque falta de comunicação, de instrução. E às vezes você não consegue entregar a sua vida financeira na mão do Senhor. Por quê? Porque é uma falta de compreensão. Você não entende espiritualmente o que isso vai acontecer com sua vida. E aí é uma das áreas que você mais pede oração. Ora para me prosperar. Ora para me arrumar um emprego. Ora porque eu quero comprar tal coisa. Ora porque tudo vai envolver no final a raiz vai ser o dinheiro. Então, o primeiro princípio que devemos aprender é que as primícias, elas estão na Bíblia. E o dinheiro, querido, ele é algo muito falado na palavra de Deus. E às vezes você não tem noção. Por isso, é importante e substancial, pois somos um povo bíblico, e nós não queremos fazer nada que não seja em linha com a palavra de Deus. Mas tudo que nós queremos viver tem que estar na palavra. Amém? Por isso você tem que ler a Bíblia, querido. Porque no dia que nós falarmos heresias aqui, você pode nos questionar. Ó, isso aí não está na Bíblia não. E aí você não é levado a qualquer vento de doutrina, porque você conhece a palavra de Deus. Por isso, isso nos ajuda a compreender que não é algo que inventamos, mas sim estamos ensinando um princípio bíblico. Por isso, o que significa primícias? Com subjetivo, significa primeiro. Primeiro. E sabe que nós temos uma dificuldade de se render a alguém, a coisas. Quando a gente chega num determinado lugar, o que você deseja? Ser o primeiro atendido. Quando alguém é atendido no seu lugar, como que você fica? Então, primícias no subjetivo diz primeiro. Significa a primeira pessoa, ou a primeira coisa mencionada. Como adjetivo, primeiro, também significa um número, dentro de uma série. Você vê que Deus, ele é organizado. Tudo envolve o início, o fim, o começo, o final. E nessa organização que Deus faz, esse arranjo divino, Deus, ele deseja falar para o seu povo o seguinte: eu preciso ser o primeiro em tudo na sua vida. E tudo é tudo. Mas uma das coisas que Deus às vezes não consegue ser o primeiro é quando envolve o dinheiro. Quando fala do dinheiro. Por isso que você não consegue ser fiel no dízimo. Por isso que você não consegue ofertar, contribuir. Você dá alguma coisa. Mas quando Deus determina algo para você, você ainda fica meio assim. Por quê? Te falta uma instrução, te falta a revelação. Por isso, no início do tempo, acima a importância de alto escalão é algo fundamental e básico. Tudo isso é o primeiro. Por isso, fundamental é aquilo que é colocado primeiro. Ele é o alicerce. Então aquilo ou aquele que é o fundamento em nossa vida deve vir em primeiro lugar. Por isso que é fácil, querido, você dizer que Deus é o primeiro da sua vida. Mas se a gente for escrever no seu dia a dia, qual que é a posição que Deus está? Hoje quando você acordou, às vezes a primeira coisa que você fez foi o quê? Olhar o WhatsApp. Estou brincando. Mas foi o Senhor? Porque domingo
é o dia do Senhor. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Se Jesus é Deus em nossa vida, o Senhor já tem o seu lugar reservado. Mas qual é esse lugar? O primeiro. Ser o primeiro não significa ser uma peça isolada, querido. Não, não é isso. Mas significa aquilo que serve de base para todos os demais. Por isso que Jesus tem que ser a nossa base, querido. O nosso alicerce. Aonde está fundamentado, enraizado. É algo absoluto, que não tem como mudar. Por isso que você precisa ter experiência. Porque quando você tem a experiência, tem a convicção do que você está falando. Você sabe do poder que é eficaz. Você vai entender como que Deus se move através dos princípios. Por isso, ser o primeiro não significa ser essa peça, mas significa aquilo que serve de base. Por isso o significado das primícias: o primeiro determina todos os demais. É exatamente isso que o texto de Romanos 11:16 diz. Abre lá para nós. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se Jesus, ele for o primeiro, querido, vai já mostrar até que altura que você vai, com qual velocidade você vai viver, e com qual qualidade que você vai também provar. Então esse princípio pode ser observado na construção de um prédio. Tudo aqui, querido, é importante, mas os alicerces é fundamental. As colunas são fundamentais. Os tijolos têm os seus objetivos. Mas se não tiver o alicerce, querido, se não tiver as colunas, tudo isso aqui não tem qualidade. Qualquer momento pode desabar. Se você soubesse que aqui não está bem fundamentado, se você soubesse que aqui, pelo fato da construção, qualquer momento poderia desabar, como que você ficaria aqui nesse lugar? Ficaria inseguro. Às vezes, nem pelos seus cuidados, nem entrar nesse lugar. Por isso que às vezes há muitos irmãos que têm suas crises, têm as suas dificuldades, porque não sabe aonde está fundamentado, não sabe aonde está alicerçado, não conhece o Deus ao qual ele tem servido, não consegue entender os princípios, e aí tem sofrido diariamente, passa ano e ano. Como que está? Está capengando, pastor. Não, está indo. Cai, não cai. Vamos indo, vamos empurrando. E aí esse Deus todo-poderoso que nós servimos, que nós falamos, parece um conto de fada. Parece a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Oh, querido, as pessoas têm que olhar para você e ver a glória, a manifestação do Senhor. De ver você crescendo, avançando, desfrutando, provando das promessas. Por isso, nós devemos trazer essas ofertas de primícia. E como você tem alicerçado a sua vida financeira. O primeiro é porque na Bíblia está fundamentado.
mas também porque é um alicerce de uma vida próspera e plena. Pode perceber, querido, quem tem revelação a respeito de oferta, de dízimo, de primícia, a vida é diferente. A vida é diferente. Mas aquele que tem essa dificuldade no seu coração, querido, às vezes não vai ter testemunho para falar de prosperidade. Por isso Provérbios 3:9, o texto diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Diga comigo, com as primícias de toda a sua renda. E aí ele diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas ele está falando, as primícias, o primeiro. Coloca o primeiro, deixa ele ser o primeiro. Prova dele sendo o primeiro, e vai transbordar. Vai ter fartura, vai ter provisão, vai ter a manifestação, vai ter testemunho, vai ter glória. Mas eu te digo, querido, como é que você lida com o primeiro na sua vida? O Senhor hoje está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo: olha, eu preciso ser o primeiro no meio do meu povo, no meio da minha igreja. Em algumas áreas eu estou sendo esquecido. Muitas vezes o que falamos, ela não condiz com a nossa realidade. Não condiz. Por isso que semana passada o pastor falou que a graça traz perseguição. E uma das coisas que nesse ano eu e minha esposa, a gente ficou um pouco assustado, foi quando nós testemunhamos que nós estamos comprando a nossa terceira casa própria. E aí você não vê a mesma alegria, porque se você fala das suas tristezas, querido, todo mundo está te apoiando. Mas quando você conta das suas alegrias, são poucos que se levantam e falam: glória a Deus, que bênção. Ainda mais quando você vive de aluguel, você fala: puxa, eu aqui de aluguel tenho 3, para que 3? Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar a sua glória no meio do seu povo. Por isso nós precisamos ter maturidade. Porque Deus sabe o coração de cada um com o reino. Deus sabe. Deus sabe o que você investe, querido. Deus sabe da sua fidelidade. Por isso nós precisamos compreender. Você se alegra quando alguém vai te contar alguma bênção? Ou não? Nós temos que ser um povo feliz, querido. Porque a unção, a palavra do Senhor diz que corre pela barba do profeta. Quando alguém conta uma bênção, fala: cara, eu estou debaixo dessa unção. Está chegando em mim. Logo, logo está chegando. Porque eu creio na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender as práticas das primícias. Porque às vezes nós não temos essa realidade de vida. E muitas das nossas práticas negam um conceito das primícias de Deus no nosso dia a dia. Existe um lugar que é unicamente do Senhor Jesus em nossa vida. O único lugar. Esse lugar, ele só pode ser o primeiro. Aí você deve pensar assim: ah, Deus ele deve ter algum problema de alma, né? Porque Ele quer ser sempre lembrado. Não, querido, Ele é Deus. Ele não tem problema disso. É nós que temos. E aí Ele só quer que você lembra. Lembra quem você era. Lembra de onde que Ele te tirou. Lembra que Ele está te sustentando. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Ele quer é que nós lembramos para nos tratar, para nos render, para nós sabermos que nós temos um Senhor. Por isso esse princípio, ele é espiritual.
Ele é tão forte que o único Deus que coloca em pé de igual com o Senhor é o Deus Mamon. Mamon, ele é um dos deuses filisteus. Ele é um Deus do amor ao dinheiro deste século. E ele foi considerado como um Deus pelo próprio Senhor Jesus. Olha em Mateus 6:24. Jesus, ele chama esse Senhor e diz que não podemos servir a dois senhores. Olha aqui que diz Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso que a maneira como lidamos com o primeiro mostra a nossa lealdade e amor ao Senhor Jesus. Como que pessoas se vendem rápido por causa da riqueza? O maior problema hoje no nosso discipulado, das pessoas se envolverem na obra do Senhor, o que é? Estou trabalhando, alguém tem que sustentar a casa. É legítimo isso, querido. Mas às vezes, eu quero te dizer, às vezes é a riqueza que está te dominando, viu, querido? A nossa maior dificuldade hoje, por que você não veio na reunião? Trabalhei demais, cheguei cansado, não deu. Por que não dá? Porque não está trabalhando. Porque tem que ganhar dinheiro. E eu quero te chamar a atenção, querido. Será que você não está servindo ao Deus Mamon, não? Será que você não está no culto errado aqui, não? Por quê? Porque isso vai determinar o nível da sua maturidade, sua revelação com a palavra de Deus. Ou você vai desfrutar das bênçãos do Senhor durante a sua vida. Isso vai determinar os demais anos também. Como que você se lida com isso? O Senhor precisa te dar sabedoria, para você saber usar os seus talentos, seu dom. Por isso, como é que você lida com o primeiro? Onde aplicamos em primeiro lugar o nosso dinheiro, é onde nós aplicamos o nosso tempo, o nosso sonho, a nossa energia, a nossa alegria, vai mostrar aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Por isso que às vezes, a gente só dá o resto para Deus da nossa energia. A gente dá o melhor com tudo, mas quando vai para o Senhor, é só o resto. É só o resto. Por isso que não é só a questão do dinheiro. É primeiro em tudo. Tudo. Deus tem que estar acima de tudo. Não podemos colocá-lo em segundo. Ele tem que estar acima de tudo. O lugar de Deus é o primeiro em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Ele tem que ser o primeiro, querido. Muitos colocam Jesus em primeiro lugar na religião, mas os deixam longe do primeiro lugar quando se trata da vida financeira. A vida financeira, se sobrar eu dou, se dá eu entrego. É até uma chacota, querido, que as notas de R$2 é as que se converteram. Um culto grande como esse, querido, quando a gente faz uma contabilidade de oferta, você vai falar, nossa, deve entrar um dinheirão. Esse dia o pastor falou a respeito dos dizimistas
numa igreja grande como essa, 80 pessoas dizimou, eu dei um pulo na casa, como? Sabe por quê, irmãos? Porque isso ainda falta nós sermos libertos dessa questão. E Jesus disse que uma das pessoas concorrentes é o Deus da riqueza. Ele está concorrendo todo instante na nossa vida. Por isso o primeiro é o lugar de honra. Nós estamos aí vivendo um momento de honra, né? E às vezes eu até digo que o ano todinho você não honrou. Aí chega no dia da honra, você quer dar um presente para honrar. Mas às vezes não é honra, é pedir de perdão. Porque uma das honras é submissão, querido. É submeter. É acreditar na direção que a sua liderança te dá. E Deus, Ele precisa ter um lugar de honra. Por isso que nós honramos as autoridades quando chega no lugar, os primeiros lugares, é lugar de honra. Porque nós queremos sempre trazer essa imagem. Por isso que na hora da refeição, lugar de honra, quem são os primeiros? Honra. Por isso que no aniversário tem aquele momento, para quem que é o primeiro pedaço de bolo? Representa a honra. Então isso demonstra também, querido, que nós precisamos dar honra ao Senhor. Esse é um dos nomes do Senhor Jesus. Apocalipse 1, versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu sou o primeiro. Em Apocalipse também 21:6, a palavra do Senhor diz: e disse-me mais, está cumprindo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que quer que tenha sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele está nos sinalizando, querido, eu preciso ser o primeiro. Por isso que o arrebatamento, ele diz que ele vai vir buscar as primícias. As primícias fala que ele vai buscar os primeiros. Já nos indicando também, querido, que Deus vai honrar aqueles que colocam Ele como em primeiro na vida. E vai ser uma surpresa. Por isso que fala, vai estar dois no campo. Um vai e outro vai ficar. Na casa vai ter o casalzinho lá. E um vai ir e outro vai ficar. Quem é casado aí? Levanta a mão. Cutuca a esposa e fala, quem que vai ir aí? A resposta é, quem coloca Deus em primeiro. Às vezes vai ser o casal que vai ir, amém? Porque o casal coloca em primeiro. Mas às vezes tem um empurrando o outro. Vamos colocar Deus em primeiro. Vamos, vamos, vamos. Por isso, as primícias representam um princípio espiritual. E não apenas uma questão de oferta. Primícia é uma questão de honra. Por isso que o dia primeiro, no primeiro minuto, no primeiro dia, no primeiro segundo, nós iremos fazer a primeira coisa, entregar a nossa primícia. Por isso eu te pergunto, quem vai participar disso aí? Quem vai participar? Deus, Ele vai colocar algo no seu coração, querido. Que isso vai ser determinante para o ano todinho da sua vida. E outros anos. Eu falo isso como testemunho das coisas que eu escrevi no começo do ano. Eu vim, entregava as minhas primícias. Deus colocava um valor, me desafiava.
E Ele dava semente. É algo impressionante. Se Deus colocou um alvo no seu coração, querido, pode ter certeza, Ele mesmo vai preparar a semente. Ele vai te dar liberdade, porque às vezes você vai pedir, Ele vai colocar. E aí às vezes quando você não tem revelação, você fala, não, acho que eu vou dar só a metade. Ah, tem umas contas agora, esse negócio de IPTU, IPVA. Vou ter que resolver esse negócio aí. E aí esquece. Já entrou o outro Deus. E nós iremos fazer isso na vigília do dia 31 de dezembro. Por isso também, quem não estiver presente por algum motivo, entregue a compromisso, procura um pastor, um líder, para você ser orientado de como você irá fazer. Não coloque outras coisas antes do Senhor. Em Josué 24:15, o texto diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí entra a promessa para casa, entra a promessa para a família. Sabe por quê? Porque Deus foi o primeiro. Por isso, você não governa. O primeiro é que vai governar. E eu te pergunto, quem governa a sua vida? Quem que dá aí a direção? É só quando você vê, quando o dinheiro cai na conta, você vê quem que governa. É o boleto do carro, é a pressão da casa, é a água, a luz, a internet do celular, o seguro. Aí depois, aí olha assim, faltou o dízimo. Ah, mas tem 50% dele aqui. Deus conhece meu coração. Essa é a conversa, a desculpa mais excelente que nós ouvimos hoje. Deus conhece o meu coração. Deus conhece mesmo. E às vezes vê que Ele não é o primeiro aí, querido. Por isso, as primícias representam um lugar no seu coração, na sua vida espiritual. E isso dá um significado. Os primeiros resultados da colheita. Êxodo 23:19. Êxodo 23:19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Está falando os primeiro de tudo. Trazer. Aleluia. A casa do Senhor, teu Deus. Não gozerás o cabrito no leito da sua própria mãe. Então aqui está dizendo do primeiro. O seu primeiro resultado é para quem? O seu primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano. Por exemplo, suas férias, seu 13º. Hoje é dia 19. Amanhã cai, hein, a parcela. Segunda parcela do 13º cai amanhã. Os rendimentos. Por isso, como as primícias são representadas na nossa vida. As primícias devem ser exteriorizadas, representadas por atitudes práticas. Porque se o primeiro foi entregue, vai santificar as demais.
Aquilo que fazemos demonstra o nosso coração. O mundo espiritual, ele tem uma pergunta para nós hoje. O mundo espiritual está nos perguntando: quem é o primeiro na sua vida? Só é primícia se for o primeiro. Não adianta eu chegar lá, pegar o bolo, tirar a primeira fatia, comer e depois falar assim: não, eu ia cortar o primeiro para você, mas você não estava aqui, eu comi. Agora não é honroso eu chegar, pegar o bolo, você não está, eu arranco o primeiro pedaço do bolo, guardo e falo assim: olha, quando ele chegar, eu vou falar para ele que o primeiro pedaço eu não comi, eu guardei e está aqui. Não é honroso, sim ou não? Sim. Por isso, é uma atitude prática. As primícias não é uma oferta comum. Ela é uma oferta sacrificial, representativa, para o ano todo. Por isso que nós queremos aguçar para você, querido, a se preparar. Porque o Espírito está movendo, está agindo. E o Senhor quer trazer essa clareza para você, para que você possa desfrutar de coisas maiores. Nós iremos entrar no ano da aceleração. E Ele está dizendo: liga as turbinas, aqueça os motores, porque nós vamos voar. Mas se você não entender, querido, você vai ficar derrapando. E aí vai chegar o final do ano, o freio de mão vai estar puxado, o motor vai estar fundido, e você vai ficar murmurando. Então aqueça, entenda isso. Deus também deu uma oferta, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu para nos salvar, querido. Eu sempre acho tão impressionante que Deus, Ele podia mandar um anjo para resolver a parada. Ele poderia dar uma árvore e falar assim: uma árvore resolve o problema desse povo aí. Vamos dar um animalzinho, um leão. Mas Ele deu o seu melhor, seu filho, o seu único, primeiro, vou dar. Ele fez uma oferta. Ele deu o seu melhor. Então por que a celebração é realizada também no dia de domingo? Domingo! Domingo é do Senhor. Viu? Não pode faltar culto, porque domingo ele é do Senhor. Você que gosta de faltar culto aí, querido, você já está demonstrando que Deus não é o primeiro na sua vida. Cutuca o irmão aí e fala: não falta o culto. Igual Tomé, né? Faltou o culto, perdeu a benção. O dia que ele não estava lá, aconteceu algo que ele... Por isso que o domingo, ele é o primeiro dia. Ele é o primeiro dia da semana. E queremos dar ao Senhor a primícia, ou seja, o primeiro. Mas aí você percebe que o domingo sempre tem alguma coisa que... Puxa, eu estou tomando banho de piscina, estou no churrasco. Não tem mais o Faustão, mas... alguma coisa rouba de você o primeiro. Porque vai determinar. Eu não sei você, mas qual que é a sensação da sua semana quando você falta o culto? Para mim já fico perdido já. Às vezes quando a gente tira férias, aí você fala: e agora? Aí você fica perdido, fala: meu Deus, parece que falta um negócio em você. De tão importante que é o culto, querido. Esse relacionamento. O dízimo também, ele só é dízimo se for o primeiro.
Por isso você tem que entender, querido, viu? Dízimo tem que ser o primeiro. Quando você já separa lá no seu extrato, caiu na conta, você já tirou lá e separou, você já está mostrando para Deus, já é consumado por Deus, sabe por quê? Porque você já está falando, isso aqui é do Senhor, está separado. Eu acho tão honroso, às vezes, alguns irmãos, você chega com dinheiro aí para trocar, fala, troca aqui para mim. Ele fala, não, me empresta, não, esse aqui é o dízimo, isso aqui não pode mexer. Está na carteira lá, contadinho, separadinho. Aí fala, não, esse aqui é o dízimo. Está honrando a Deus, querido. Mas tem gente que fala, não, toma aí, depois. Não, querido, dízimo é o primeiro. Nós temos que saber, entender, tem gente que até hoje não dizimou. Está aí, né? Está entregando os 10%. Mas só é 10% e só é dízimo quando ele é o primeiro. O primeiro. É como se fosse esse exemplo do bolo. Está lá os pedaços. Mas só é dízimo quando eu tiro o primeiro. O primeiro, quando eu separo. Eu separei, eu estou falando, esse aqui é o primeiro. É o lugar de honra. A bênção que glorifica a Deus é aquela que lhe atribui o primeiro. Quando trazemos as primícias, olha em Neemias 10:35. E que também traríamos as primícias da nossa terra. E todas as primícias de todas as árvores frutíferas. De ano em ano, à casa do Senhor. De ano em ano. Olha o privilégio que nós vamos ter. Nesse primeiro ano, primeiro minuto de 2022. Nós vamos trazer as nossas primícias. Elas devem ser entregues à igreja. Deve ser entregue à casa do Senhor. Para finalizar, eu quero dizer que existem algumas razões porque nós devemos trazer a oferta das primícias. Primeiro, porque é um mandamento bíblico. Provérbios 3:9 diz: honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Romanos 11:16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Segundo, porque nós também vencemos o Deus da riqueza. 1 Timóteo 6:10 diz: porque o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo, se atormentaram com muitas dores. Está vendo? Se desvia da fé, por quê? Porque não tem maturidade. Quando chega as riquezas. Deus quer te dar muito dinheiro, querido. Deus quer te dar riqueza. Deus quer que você prospere. Mas você precisa ter revelação. Para que Deus quer te dar? Para que você não se desvie da fé. Pensamos que já vencemos Mamon, mas quando somos confrontados pela palavra, o nosso coração é exposto. Por isso que aqui, querido, tudo que eu estou falando, quem vive isso, fica leve, é isso mesmo, está testificando, Deus está falando. Mas quem não vive está aí dentro. Acaba esse culto, está chato, esse negócio de dinheiro. Porque está sendo exposto, querido. Está sendo revelado. Por isso que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela divide a alma do espírito. O que precisa ser abalado, vai abalar aí. Êxodo 18, 21. Olha aqui que Deus fala. Procura dentre o povo homens capazes. Olha as qualificações de Deus aqui para os homens.
para a liderança. Tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem o quê? Aborrece o quê? Aborrece a avareza. Você quer ser um homem temente a Deus? Olha a qualificação de Deus. Ele está falando, ó, homem capaz, homem temente, homem de verdade, mas precisa aborrecer a avareza, viu? Por isso que um homem de verdade, ele é generoso. Generoso. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Por isso que você quer crescer na obra do Senhor, querido, você não pode ser avarento. Às vezes você está qualificado em quase tudo aqui, mas quando fala da avareza aqui, você não dou, você fecha o coração. Por isso, vencedores, eles aborrecem a avareza. Tem vencedor aqui? Então você vence a avareza, querido. Você é alguém generoso. Então de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro? Nós vencemos Mamon, o Deus da riqueza, quando colocamos o Senhor no lugar que é devido. Somente vencedores conseguem colocar o Deus da riqueza no seu devido lugar. Porque Deus também, Ele deseja nos ensinar. Temos 2 tipos de ensino sobre a vida financeira. Uma delas é o da riqueza e o da miséria. Aí você entende, o que tem a ver com Deus? A Bíblia fala que nos céus as ruas é de ouro. Tem a ver com miséria? Tem a ver com pobreza? A Bíblia fala que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Tem a ver com pobreza? Tem a ver com miséria? Mas tem um ensino aí. E o ensino, ele diz que a riqueza, diz que a vontade de Deus é nos fazer ricos. E o da miséria nos ensina a conformar com a pobreza. Que aí é humilde. Tem gente até acha que humildade tem a ver com pobreza. Aí fala, não, irmão, humildezinho. Porque você olha o humilde como alguém pobre. Aí você fala assim, não, o irmão me procurou, ele é até humilde. Aí você já olha e fala assim, o irmão é pobre. Mas não é isso, querido. Humildade não é isso. A vontade de Deus é que sejamos prósperos. Existe uma diferença entre ser rico e ser próspero. A vontade de Deus é que seus servos tenham tudo aquilo que é necessário para cumprir o propósito de Deus. Isso é prosperidade. E por que nós recebemos talento? Mateus 25:15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Prestaremos contas para Deus, não só das almas que ganhamos, mas também dos talentos que recebemos. Cada um de nós tem algo para trazer ao Senhor como primícia. Por quê? Porque no mínimo você tem um talento. E esse talento, Deus deseja que você negocie e multiplique. Mas tem gente que está enterrando. Deus te deu um talento, querido. Usa isso. Vai ver as promessas se cumprindo, Deus favorecendo você. Seja no que você faz, Deus quer que você prospere. Hoje nós vemos muitos jovens, assim, descuidado para essas coisas. Eu me lembro que no meu tempo, a minha mãe,
ela era funcionária pública federal, ganhava muito bem. Eu com os meus 12 anos de idade, querida, eu já fui trabalhar na carvoaria. Depois fui trabalhar de picolezeiro. Com 16 anos eu já estava trabalhando de carteira assinada, de empacotador no supermercado. E hoje você vê a galera tudo sossegada na veia dos pais. Aí é para estudar, não estuda. Não trabalha. Aí você chama o camarada de manhã, acorda só meio-dia. Como que você vai provar de favor de Deus e graça? Vamos trabalhar, galera. Deus quer que você prospere. Você está com um talento aí, às vezes enterrando. Por isso que cada um de nós tem algo para trazer ao Senhor. Desde os dias de Caim. Conhece a história de Caim e Abel? Quem conhece aí? A primícia, ela fez separação entre os que amam a Deus e entre aqueles que se colocam o Senhor em primeiro lugar. Se você observar o que houve entre Caim e Abel, você verá que um trouxe das primícias e outro trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe apenas uma oferta. A oferta é diferente de primícias, onde você pode trazer em qualquer culto. Oferta em qualquer culto. E até eu quero te dizer, querida, a oferta tem que ser maior que o dízimo. Isso é a oferta. Se você traz um valor que é menor do que o seu dízimo, isso se chama contribuição. Às vezes você nunca ofertou. Nunca ofertou. Por quê? Porque a oferta, ela tem que ser maior que o dízimo. Lembre-se de trazer essa oferta especial ao Senhor. Nós teremos essa vigília da virada no dia 31/12. Esta deve ser a sua melhor oferta, porque ela é uma oferta de primícias. E nós também devemos compreender o porquê o primeiro é de Deus. O primeiro é a posição de honra, uma questão de primazia. Observe as festividades de Natal, por exemplo. O problema do Natal não são as velhinhas, ou as bolas, ou algo parecido. A gente fala que o Natal é o quê? É o aniversário de quem? De quem? Não é aí que vão comemorar aí? Eu sei que a gente já aprendeu tanta coisa, né? Mas quem que entra na cena do aniversário de Jesus? O tal do Noel. Eu até vi uma imagem no Instagram, que estava um menininho assim, e estava Jesus. E aí o menino fala assim: Jesus, eu queria um presente de Natal. Aí Jesus fala para ele: mas o aniversário não é seu, o aniversário é meu. Ri aí, pô, ri aí, dá uma risada. Porque geralmente no aniversário do Natal, você quer ganhar presente. Mas o aniversário não é seu. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, ela estabelece um comando sobre a tua vida. O primeiro lugar sempre vai estabelecer o governo em sua vida. Sempre colocamos em primeiro lugar aquilo que tememos mais. Observe a sequência de seus pagamentos financeiros. Por isso que o primeiro, ele exige fé. Quando você coloca o Senhor em primeiro, Ele pode agir no restante com algo sobrenatural. Prova disso, querido. Prova disso. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Vai faltar? Então eu vou provar do sobrenatural. Eu vou ver Deus agir de alguma maneira. Deus vai fazer. Por isso todos os meses, às vezes você tem que pagar um aluguel. Todavia não deixamos de ser dizimista. A cada semana nós vamos provar de algo do Senhor. Eu sei que você tem suas contas.
Eu sei que você tem os seus afazeres, as suas responsabilidades. Mas aprenda, querido, colocar Deus em primeiro lugar. A religião, ela não coloca Deus em primeiro lugar, mas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas que coração é esse que coloca Deus em último lugar? Que coração é esse que coloca Deus em último lugar? Com certeza não é o coração de quem ama a Deus. Por isso eu te pergunto, quem é o primeiro na sua vida? Quem você consulta primeiro antes de tomar uma decisão? Às vezes nós percebemos, querida, até para ter filhos. Tem gente que não consulta a Deus. Pai, quantos filhos o Senhor quer me dar? Mas hoje o que a gente mais ouve: Deus me livre. Deus me livre. E tem gente clamando para gerar filhos. E às vezes você é tão fértil, tão abençoada, tem as suas complicações na gestação. Eu não sei a dor, mas diz que é uma dor muito forte, o parto. Mas querido, nós temos que ser um povo espiritual, que tudo que nós vamos fazer, nós devemos consultar o Senhor. Quantos filhos o Senhor quer me dar? O que o Senhor deseja fazer com a minha vida? Senhor, está aqui o salário. Qual que é a direção? Me dá sabedoria, para que isso possa prosperar na minha mão, possa se multiplicar. Senhor, me dê a direção, para que eu seja bem sucedido. Senhor, me dê estratégias, para que eu possa multiplicar, avançar, para que eu possa ser bem sucedido, para que eu possa viver uma vida bem vivida, bem aproveitada, para que eu possa desfrutar com alegria de tudo que o Senhor tem proporcionado para mim diariamente. Eu gostaria que você ficasse de pé, querido. Porque Deus quer abençoar os seus filhos, mas Ele não pode fazer isso sem que seus princípios sejam demonstrados na prática. Ele quer te abençoar, querido, mas Deus, Ele não quebra princípios, Ele cumpre os princípios, todo momento. Por isso que Ele diz, se você jogar a semente na terra, a terra vai devolver. É um princípio da semeadura. E Deus tem princípios. E às vezes nós não desfrutamos das coisas porque nós não temos princípios. Por isso que hoje, nessa noite, eu quero te ensinar isso. E eu gostaria que você orasse. As primícias são um princípio de vida, e não apenas uma oferta. É algo que fazemos durante toda a nossa vida, e não apenas uma vez ao ano. Deus deu a sua primícia, e hoje Ele deseja que nós provamos também dEle. Por isso que eu gostaria que você agora orasse ao Senhor, que você colocasse a mão no seu coração e fosse sincero com Deus. Se você de fato tem colocado Ele como primeiro, se você de fato tem realmente tido essa revelação, porque se você não tem tido, querido, eu gostaria muito que depois dessa palavra, porque lá na célula você vai compartilhar dela, e lá vão te perguntar: Deus tem sido o primeiro da sua vida? Não seja alguém raso de dizer: ah, Ele é. Confronta, fala: por que você acha que Ele é? Porque senão a gente está vivendo uma vida religiosa, querido. Uma vida religiosa. Porque a realidade, ela só vai demonstrar
o que realmente é. Se você é alguém que tem colocado o Senhor como o primeiro da sua vida, é inevitável que você é alguém bem-sucedido, que você é alguém próspero. Por isso, eu gostaria que agora você orasse. Os irmãos também, que você que vai ofertar, você vai levantar sua mão para pegar um envelope. Nós vamos estar orando, nós vamos cantar um cântico e nós iremos ofertar, nós iremos dizimar. E nós iremos provar. Vai dar para cantar a música? Para a direita, para a esquerda, dá? Hã? Então, para aquela que vocês cantaram, da última, da alegria. É nossa alegria. Vocês cantaram uma música que fala sobre prosperidade abençoada. Levanta seu envelope, feche os olhos. Diga comigo: Pai, o Senhor tem prioridade na minha vida. Por isso, eu irei trazer as minhas primícias na passagem do ano. Eu creio na Tua palavra e nas Tuas promessas. Tu és fiel para fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pensado, imaginado. Por isso, graças eu te dou, Senhor. Por isso eu posso clamar: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu, como igreja, eu estou confiante que 2022 o Senhor irá fazer proezas na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio que eu serei cada dia mais próspero através da sua graça e do seu favor. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico. Desliga as luzes. Você vai cantar e conforme a canção você vai ofertar. Amém. O teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. E a vontade já deixei. Aleluia. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. A vontade já deixei, o teu reino já ganhei. A vontade já deixei, o teu reino. Pega a sua voz e declare: a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu.
vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. E que Deus te abençoe.